Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí reunidos para mais uma aula do nosso panorama bíblico, né? Eu espero que você fique conosco aí por cada um desses livros das Escrituras que nós ainda iremos abordar, porque para nós é muito importante que você participe, que você assista, que isso alcance a sua vida, o seu coração e que você também compartilhe esse conteúdo, esse material com mais pessoas. Hoje nós vamos trabalhar e abordar o pequenino livro de Obadias. E eu me refiro ao livro como pequenino não por sua importância, é sempre bom dizer, mas pelo seu volume, pela quantidade de conteúdo. O livro de Obadias vai conter aí apenas 21 versículos. E é sobre esse livro que nós vamos trabalhar hoje. Obadias significa servo do Senhor. Esse era um nome muito comum no Antigo Testamento, assim como Onésimo era um nome muito comum no Novo Testamento. Com relação à vida de Obadias, o autor do livro, nada se sabe com relação à sua vida, exceto que ele estava presente em Jerusalém quando Edom se volta para o povo de Deus em violência, trazendo ataques sobre o povo. E talvez pouco se saiba, ou pouco tenha sido registrado sobre Obadias no seu próprio livro, assim como o próprio significado do nome diz, servo do Senhor. Muito provavelmente ele quis tirar informações sobre a sua vida de cena e apenas focar de fato na mensagem que o Senhor estava trazendo por meio da sua vida. Pensando na data do livro de Obadias, há várias datas aí, há várias possibilidades e muitas discussões com relação à data, mas nós temos aqui e fechamos com o ano de 845 aproximadamente, né, em que o livro foi escrito, e eu quero apresentar para os irmãos o porquê dessa provável data ser o ano de 845 a.C. Primeiro motivo, o livro foi colocado na primeira parte do cânon pelos hebreus. Segundo, o desastre que é referido por Obadias não alcançou necessariamente uma completa destruição ou exílio. Segundo, completa destruição e exílio. Segundo, ou melhor, terceiro, Obadias é citado por Jeremias. No capítulo 49 do livro de Jeremias, nós vamos ver Jeremias citando quase que integralmente, 240 anos depois, os escritos de Obadias. Ou seja, um profeta não citaria outro anterior quase que integralmente, nomeando, caso essa profecia não tivesse existido. Nós vemos no livro de Jeremias muitas referências, muitas citações a Obadias. Pensando no tema do livro, o tema do livro é o julgamento de Deus sobre a vingativa Edom e a restauração final de Israel. Já os objetivos do livro de Obadias, o primeiro era de anunciar a destruição final de Edom devido à sua violência e vingança para com Israel, o povo de Deus. E nós vamos, durante a aula de hoje, abordar muito especificamente essa inimizade que havia entre Edom e Israel, entre Judá e o povo de Deus. O segundo objetivo era de reafirmar o triunfo final no Monte Sião no dia do Senhor. O cenário geográfico, Edom ficava na cadeia de montanhas e nos planaltos do Monte Seir, a sudeste de Judá, além do Mar Morto. O seu território de norte a sul era um perímetro, aí, uma distância de 160 quilômetros. Já de leste a oeste era uma distância de aproximadamente 32 quilômetros. Quanto ao cenário político, nós podemos fazer aqui algumas observações pensando na política interna de Judá, começando por isso, e depois falando da relação entre Judá e Edom. Então, pensando na política interna de Judá, depois de um reinado do piedoso rei Josafá, o seu filho Jeorão vai assumir o trono, vai se tornar o único governador de Judá, ao lado de sua esposa, a rainha Atalia. E a Bíblia vai nos dizer que assim que Jeorão tomou o lugar de governador de Judá, ele matou cada um dos seus irmãos e aí deu início ao seu reinado.
Pensando no relacionamento de Judá para com Edom, nós vamos ver que apesar das duas nações ser originárias de um casal de irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, você deve conhecer o texto bíblico, né? A história desses dois irmãos, na verdade, a história dessa família registrada lá em Gênesis, havia muita inimizade entre esses dois povos. E eu gostaria de destacar alguns acontecimentos que nos mostram aí a inimizade existente entre Judá e Edom. Em Números capítulo 20, nós vamos ver que Edom recusou a passagem de Israel, a passagem a Israel a caminho do Jordão, isso por volta do ano 1406 a.C. Em 2 Samuel 8 e 1 Reis 11, nós vamos ver que Davi vai conquistar a nação de Edom e ao fazer isso ele vai matar muitos dos homens daquela nação por volta do ano 992 a.C. Um terceiro acontecimento que eu gostaria de registrar está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, onde Edom, juntamente com Moabe e Amon, vai se levantar em rebeldia e atacar Judá no ano mais aproximado de 860 a.C. E o último acontecimento, por volta do ano 847, que está registrado lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, Edom se revolta contra Judá e vai constituir o seu próprio rei. Já pensando no cenário religioso, era o ano de 845, Jeorão vai tomar o reinado de Judá e junto com a sua esposa, a rainha Thalia, uma mulher idólatra, filha de nada mais, nada menos Acabe e Jezabel, eles vão retomar novamente na nação de Judá o culto a Baal. Culto este que já havia sido instituído 25 anos pelo sogro e pela sogra de Jeorão. E aí depois ele vai fortalecer novamente o culto a Baal na nação de Judá. E muito provavelmente tenha sido por isso que o Senhor puniu a Judá, permitindo a invasão de estrangeiros sobre a nação. Vejamos então 3 contribuições singulares do livro de Obadias. A primeira é o triste destino do filho favorito de Isaac. O livro se refere ao destino final dos filhos de Isaac e de Rebeca, né? Um dos casamentos mais célebres da Bíblia, registrado lá em Gênesis capítulo 24. Todavia, a ênfase do livro se volta para a vida de Esaú, por intermédio de quem Isaac insistia que a bênção continuasse. Apesar de Deus já ter dito que a bênção na família de Isaac iria tomar continuidade sobre a vida de Jacó. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 23. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. A preferência de Isaac por Esaú, né? Parecia que a escolha de Isaac por Esaú era a melhor escolha. Muito provavelmente estava ligado às habilidades que cada um de seus filhos possuíam. Olha o que diz o versículo 27 do mesmo capítulo que acabamos de ler. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Muito provavelmente, por conta das habilidades de seus filhos, Isaac vai insistir para que a bênção do Senhor continuasse por meio da vida de Esaú. Mas a história da descendência de Esaú, a sua constante independência, vingança e violência, nos mostra o quanto é perigoso nós deixarmos de lado as escolhas do Senhor e apenas olharmos para nossas escolhas. Nós devemos nos lembrar que o nosso Deus, ele consegue enxergar passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Ele está fora do nosso tempo aqui e ele sabe de todas as coisas. E é um texto bíblico, uma história bíblica que pode nos ilustrar isso muito bem. Você que conhece a história em que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei no lugar de Saul. E o texto bíblico vai dizer que Samuel olhou para um dos filhos de Jessé e disse: é esse? No entanto, Deus fala para Samuel: Samuel, não é esse. Eu não vejo como os homens que só vê o exterior. Eu vejo o coração. E por isso, Samuel, seguindo a ordem do Senhor, vai aí ungir Davi como um rei e não outros de seus irmãos.
Uma segunda lição, uma segunda contribuição importante do livro de Obadias é uma lição sobre o perigo do rancor familiar. Eu já disse aqui que Edom e Judá são descendências de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, né? E havia muita rivalidade entre esses irmãos. E olha o que diz o texto de Obadias, capítulo 1, versículo 10 e 11, falando sobre essa rivalidade que havia entre essas duas nações. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançavam sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Essa é a profecia de Obadias com relação a Edom. E essa inimizade começou em a raiz de amargura que se tornou uma inimizade nacional, e onde já não há mais reconciliação, embora em algum momento da vida de Jacó e Esaú, quando Jacó vai retornar para a sua terra, e antes disso acontecer, ele vai ter encontro com o Senhor, essa inimizade, esse relacionamento, essa inimizade acabou perdendo força na vida de Jacó e Esaú. No entanto, ela ainda teve continuidade na vida de seus descendentes. E olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 15 a 17. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E olha o que o texto segue dizendo. E cuide para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É interessante que essa inimizade surgiu no lar piedoso e permitiu o Senhor que nós abordássemos o livro de Obadias dias antes de entrarmos o mês de maio, que para a nossa igreja local aqui é o mês da família. Da onde surgiu essa inimizade entre esses irmãos? Olha o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 25, verso de número 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Havia uma certa uma maneira de criar os filhos com favoritismo. O pai favorecia um filho e a mãe favorecia um outro filho. E muito provavelmente porque havia o favoritismo dentro de um lar, que era o lar de uma família piedosa, nasceu no coração dos filhos a inimizade. E uma inimizade que até hoje é noticiário aí, nos jornais internacionais se tratando do Oriente Médio. Agora aí você como pai, você como mãe, todos vocês que me ouvem, isso é uma preciosa lição para as nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado e não agir com parcialidade no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao trato para com os nossos filhos. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 3, verso 5, só a segunda parte do texto. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Uma fagulha que existiu ali entre o relacionamento dos dois irmãos tem incendiado aí uma grande floresta. Então, tomemos esse cuidado, que não seja encontrado dentro dos nossos lares, na educação e na criação dos nossos filhos, o favoritismo de um para com o outro. Uma terceira e última contribuição. Livro pequeno com grande prólogo. Obadias não é apenas o menor livro do Antigo Testamento, mas é também provavelmente um dos livros com maior introdução já existente no Antigo Testamento. Nós podemos ver de Moisés a Malaquias alguns frutos dessa inimizade. Nós podemos também olhar para o tempo de Jesus e olhar ali na época da vida de Jesus alguns resquícios dessa inimizade. Por exemplo, Herodes, um edomita, em toda a sua dinastia, em toda a dinastia herodiana, descendência também de Edom. Por exemplo, Herodes o Grande procurou matar Jesus. Nós vemos isso lá no início do Evangelho de Mateus. Herodes Antipas mandou decapitar João Batista e Herodes Agripa I matou a Tiago e tentou matar a Pedro.
Bom, dessa forma terminamos aí o nosso panorama bíblico de hoje. Espero que esse vídeo possa enriquecer o seu conhecimento das Escrituras, que esse vídeo possa trazer algumas aplicações práticas para o seu coração, e espero também que você possa compartilhar esse material com outras pessoas, com aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.